Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Em nova estimativa do Boletim Focus, o Banco Central projeta a inflação e crescimento do PIB mais acelerado até o fim de 2023 e números mais otimistas também até o fim de 2024. Rio Grande do Sul, depois da tempestade, é hora de reconstruir. E em ritmo de mutirão, documentos de moradores das cidades atingidas que foram perdidos ou destruídos são refeitos. É uma segunda via mais ágil para facilitar a vida de todos. No estado, subiu para 46 o número de mortos. Subiu também de 79 para 92 o número de municípios em estado de calamidade pública. Após visitar as cidades atingidas no último domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou para o estado o repasse de 741 milhões de reais para a reconstrução nos municípios que ficaram na rota do ciclone e para ampliar as ações emergenciais. Uma mudança radical na vacinação contra a poliomielite no Brasil. No lugar das gotinhas, a partir do ano que vem, a vacina será com a temida injeção. Pelo menos 14 países na América Latina já confirmaram a mudança. Demissão com justa causa agora para servidores públicos que comprovadamente praticarem abuso sexual no ambiente de trabalho. Está aprovado pelo governo o parecer da Controladoria Geral da União que prevê essa penalidade muito mais rigorosa a todos da administração pública federal. No último dia do G20, o presidente Lula assume a presidência provisória do bloco, que reúne as principais economias do mundo. No ano que vem, o encontro da cúpula será no Brasil e Lula já deu recado sobre uma lista de medidas que deveriam ser prioridade para todos. O Pauta Aberta vai mostrar também as corredeiras de vinho. Isso mesmo, corredeiras de vinho que se formaram após o incidente que provocou o rompimento de tanques numa indústria. E essas corredeiras banharam as ruas de uma cidade no interior de Portugal com a valiosa bebida. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Em nova estimativa, o mercado financeiro indica a inflação em alta no país, acima do chamado teto da meta até o fim deste ano, e números mais otimistas para o avanço do PIB brasileiro. Os números estão no Boletim Focus do Banco Central que foram divulgados hoje. As estimativas para a inflação de 2023 e de 2024 no Brasil subiram, conforme a mais recente análise feita pelos especialistas do mercado financeiro. O relatório, que é feito semanalmente e atualizado com base nas análises e depoimentos de mais de 100 instituições financeiras, faz projeções para a economia brasileira. Esta semana, a projeção da inflação para o fim deste ano teve leve alta. Da semana passada para agora, passou de 4,92% para 4,93%. Uma projeção que sobe principalmente por conta do aumento da taxação sobre o óleo diesel, confirmada na semana passada e que ficou 11 centavos por litro mais cara. E por consequência destes novos números, a nova estimativa fica mais distante do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta estabelecida para este ano é de inflação em alta de 3,25%. Se fechar o ano entre 1,75% e 4,75%, os números serão considerados dentro do teto da meta do Banco Central. A estimativa de inflação para 2024 também subiu, passou de 3,88% para 3,89%. No mesmo relatório estão as projeções de crescimento do PIB brasileiro, que, de acordo com o que foi divulgado hoje pelo Banco Central, são mais otimistas. Passaram de uma estimativa de crescimento de 2,56% na semana passada para uma nova estimativa indicando alta de 2,64% para o PIB do país ao fim deste ano. O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil. Para 2024, a previsão também indica mais otimismo. Passou de estimativa de crescimento de 1,32% na semana passada para uma nova que indica alta de 1,47% para o ano que vem.
A previsão com mais crescimento da nossa economia foi feita após o anúncio de que o PIB brasileiro no segundo trimestre avançou 0,9%, número aí que ficou bem acima do que era a estimativa dos analistas. Nas projeções que indicam como estarão as taxas de juros ao fim deste ano e ao fim do ano que vem, os números não mudaram. As projeções continuam a indicar a Selic em alta de 11,75% ao ano agora, no fim de 2023, e a Selic em 9% ao ano até o fim do ano que vem. Nos primeiros meses deste ano de 2023, o mercado automotivo brasileiro chegou perto de 1 milhão de emplacamentos, de acordo com dados divulgados pela FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O setor dá sinais aí de recuperação, Embora não seja o cenário ideal, mas foram 3 anos de queda no setor. Nos últimos meses, o mercado automobilístico tem experimentado um notável aumento nas vendas de carros, o que tem chamado a atenção de especialistas e analistas da indústria. Vários fatores contribuem para esse crescimento, que está trazendo otimismo para a indústria e para os consumidores. A base do ano passado foi baixa, Então teve um crescimento com base numa base mais baixa. Então muita mobilização das montadoras, das concessionárias em oferecer condições especiais, taxas especiais para os clientes. Então com isso trouxe um atrativo para o cliente antecipar a compra do carro zero. Só para se ter uma ideia, nos primeiros meses de 2023, foram emplacados quase 1 milhão de carros, entre comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Já o volume de vendas registrou um crescimento de 12,5%, indicando um mercado aquecido para a segunda metade do ano. Historicamente, o segundo semestre, principalmente no final do ano, tem um aumento de vendas, Então, cada montadora vai fazer um diferencial, E esse crescimento surpreendente nas vendas tem várias causas. E uma delas fez com que o Carlos comprasse um veículo novo. É a tecnologia embarcada. Já era um sonho de família, mas o anseio pela nova tecnologia, o novo modelo, quando a gente já visualizou, eu vinha pesquisando desde o ano passado. A Valentina adorou o carro e a surpresa preparada pelo pai. Eu gostei dessa parede tablet, eu gostei muito. A picape, o mesmo modelo escolhido pelo Carlos, foi o carro mais vendido no ano passado com mais de 300 mil veículos. Entre as tecnologias que mais chamam a atenção dos compradores estão as soluções de controle e segurança, alerta de dinâmica da saúde do carro, além de itens de conectividade nos chamados veículos high-tech. Tudo isso instiga o cliente a buscar um carro zero no mercado. No Rio Grande do Sul, subiu o número de mortes registradas e também o número de municípios em estado de calamidade pública. O estado continua a contabilizar os estragos causados pela passagem do ciclone extratropical que atingiu a região há uma semana. O mutirão garante aí documentos que foram perdidos por moradores das cidades atingidas. Garante a segunda via desses documentos de forma muito mais ágil. Confira na reportagem. No total, 92 municípios enfrentam os estragos da maior tragédia natural dos últimos 40 anos no Rio Grande do Sul. Até agora já foram confirmadas 46 mortes. Mais de 25 mil pessoas estão fora de casa por causa do ciclone. Hoje começou um mutirão para fazer de graça a segunda via de carteiras de identidade para moradores de cidades afetadas pela passagem do ciclone extratropical. A partir de terça, a Roca Salles também receberá a operação. Para fazer o documento é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento atualizado e em bom estado. Nos postos de identificação montados para atender a população, quem tiver familiar desaparecido também pode fornecer amostra de material genético para exame de DNA. A coleta é rápida e feita a partir da saliva. 10 equipes de resgate, formada por 118 policiais, intensificam as buscas. De acordo com a Defesa Civil, 46 pessoas continuam desaparecidas, mas este número pode ser ainda maior. Pois é, estimadamente são 46 desaparecidos e subiu para 46 também o número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou o repasse de 741 milhões de reais em recursos para ajudar as cidades atingidas pelo ciclone extratropical que passou fortemente pelo estado no comecinho da semana passada.
O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que sobrevoou as regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Mussum, uma das mais atingidas pelo ciclone extratropical. Até o início da tarde, 46 mortes foram confirmadas em decorrência das enchentes e temporais que atingiram o estado durante a semana. Além disso, o governador federal informou a criação do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a prevenção de desastres em todo o Brasil. Esses recursos envolvem tanto atividades de busca e salvamento, que vêm sendo feitas desde o início da semana, quanto as iniciativas voltadas para restabelecer estruturas, reconstruir as cidades e levar ajuda humanitária às vítimas. Geraldo Alckmin, enquanto estava como presidente em exercício, passou todo domingo no estado do Rio Grande do Sul, visitou principalmente a cidade de Mussum e anunciou tantas medidas aí e a liberação desses recursos que você viu na reportagem. A partir de 2024, a vacina de gotinha vai dar lugar à injeção. Isso mesmo, pelo menos 14 países da América Latina já confirmaram a mudança. As gotinhas que evitaram a poliomielite em milhões de brasileirinhos vão dizer adeus. Entra em ação a partir de 2024 a vacina inativada, que é a imunização por aplicação intramuscular. A substituição vai ser gradual. O motivo da mudança, segundo especialistas, é a maior segurança e eficácia da vacina. Apesar da novidade, o Zé Gotinha, símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil, vai continuar na missão de sensibilizar as crianças, os pais e os responsáveis para participarem das ações de imunização. A poliomielite é uma doença grave e é mais conhecida como paralisia infantil, por deixar pernas e braços sem movimento. A doença também pode levar à morte por asfixia, com a paralisia dos músculos torácicos responsáveis pela respiração. A partir do primeiro semestre de 2024, vai mudar o esquema vacinal e vai deixar de incluir 2 doses de reforço da vacina oral, substituindo-as por apenas 1 dose de reforço da vacina inativada aos 15 meses de idade. O esquema completo contra a poliomielite passará, então, a incluir 4 doses aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade. A meta da Organização Mundial da Saúde é que a vacina inativada substitua a oral em todo o mundo até 2030. É importante também lembrar que o Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989. E em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem, em conjunto com todo o continente americano. Para continuarmos assim, é preciso levarmos muito a sério a importância, da vacinação infantil. Os servidores públicos que praticarem assédio sexual comprovadamente no ambiente de trabalho serão demitidos por justa causa. O governo federal aprovou o parecer da Controladoria Geral da União, que determina essa penalidade máxima para casos de assédio em todos os órgãos da administração pública federal. Não precisa ter contato físico e nem ser expresso em palavras. O assédio sexual no ambiente de trabalho é qualquer comportamento íntimo indesejado que cause constrangimento e viole a liberdade de uma pessoa. Este ano, só nos órgãos públicos federais, foram 291 denúncias desse tipo de conduta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. E as mulheres continuam sendo as principais vítimas. As mulheres são 3 vezes mais vítimas do que os homens quando a gente fala de assédio sexual. E aqui um dado muito triste. O assédio sexual também tem um recorte de raça e de classe social. Então, as mulheres negras são as principais vítimas de assédio sexual. E a gente tem que ter um olhar também muito especial para as mulheres que ocupam posições hierarquicamente inferiores. Mas a punição para quem pratica o assédio sexual na administração pública passa a ser mais severa e, se comprovada, vai terminar em demissão. É o que determina um parecer
parecer da Advocacia Geral da União, homologado pelo presidente Lula. Isso significa que a medida vai alcançar os mais de 560 mil servidores de instituições ligadas ao Poder Executivo Federal. Como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o governo criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual na Administração Pública. Bia Diniz preside uma ONG que já oferece esse tipo de treinamento. Se a vítima não está confortável, se a vítima não está se sentindo à vontade, está causando algum tipo de mal-estar nessa relação, é assédio sexual. E ela explica, por exemplo, que o assédio não ocorre apenas numa relação entre chefe e empregado. Não há mais a necessidade do agressor ser superior e hierárquico, né, à vítima. O assédio acontece em todas as relações dentro do trabalho. Também o que acontece entre outras posições dentro da esfera pública. Né? Ciente da insegurança que a maioria das vítimas sente na hora de denunciar o assediador, a Controladoria Geral da União lançou uma campanha de conscientização sobre direitos, que orienta como recolher provas da perseguição ou investida. O órgão criou também uma plataforma, a Fala BR, que promete investigar todas as denúncias recebidas. Nós estamos muito empenhados, muito determinados a construir um ambiente saudável, um ambiente livre de qualquer tipo de assédios, de qualquer tipo de discriminação, para que as pessoas se sintam de fato aptas para desenvolverem o seu trabalho nesse ambiente não tóxico. É uma medida extremamente importante, visto que a maioria dos casos não são levados a lugar nenhum. Medidas como essa vindo do governo federal também é importante para mostrar que está vindo lá de cima para baixo. As empresas precisam começar a levar isso a sério. Veja no próximo bloco, após o encontro em Nova Delhi, o Brasil assume a presidência do G20 na Índia. Em Marrocos, as equipes contam vítimas do terremoto que deixou mais de 2.500 mortos. Nós, aqui no Pauta Aberta, vamos falar ao vivo com uma brasileira que estava lá no momento dessa tragédia. E ainda em Portugal, ruas de vinho tomam conta de uma cidade no interior do país. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h35 da tarde agora, falamos ao vivo para todo o país. A você que está sempre ligadinho com a gente na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A cúpula do G20, o encontro que reúne as lideranças das principais economias do mundo e que foi realizada em Nova Delhi, terminou ontem na Índia. O Brasil acaba de ser anunciado, como presidente do bloco. Ao assumir essa nova responsabilidade, o presidente Lula destacou quais devem ser as metas e responsabilidades de todos os governos neste momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu neste domingo a presidência do G20, sinalizando sua oposição à discussão do conflito na Ucrânia. Lula afirmou que não se pode deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias, no encerramento da cúpula de 2 dias em Nova Delhi. Ao receber a presidência temporária do bloco, passada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o petista destacou a necessidade de paz e cooperação em vez de conflitos e anunciou que a próxima cúpula do G20 vai ser em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. No dia anterior, o grupo das 20 grandes economias emitiu uma declaração final que evitou criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, um reflexo da falta de coesão no bloco sobre o assunto. Em seu discurso de encerramento da cúpula de Nova Delhi, Lula anunciou as 3 prioridades da agenda brasileira do G20: o combate à desigualdade e à fome, o combate à mudança climática e a reforma das instituições de governança internacional. Muitas responsabilidades, para o governo brasileiro assumindo aí a presidência do G20. No Marrocos, as equipes de emergência do país, com apoio de socorristas estrangeiros, continuam as buscas por sobreviventes após o terremoto fortíssimo e devastador registrado na última sexta-feira. Os números continuam a subir. Houve um boletim recente que apontava 2.500 mortos
esse número já foi atualizado, já são mais de 2.800 mortes confirmadas no país. As equipes de resgate do Marrocos intensificam as buscas por sobreviventes após o terremoto devastador que deixou cerca de 2.500 mortos e quase 2.500 feridos. O balanço de vítimas foi atualizado nesta segunda-feira. Na véspera, o governo marroquino relatou ter aceitado as ofertas de envio de equipes de buscas e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. Vários países, incluindo França, Estados Unidos e Israel, também ofereceram ajuda ao Reino do Norte da África. As equipes ainda têm esperança de encontrar pessoas vivas sob os escombros. Recentemente, na Turquia, uma mulher foi resgatada 6 dias e meio depois do terremoto que atingiu o país. O tremor de sexta-feira no Marrocos teve 7 graus de magnitude, segundo o Centro Marroquino para Pesquisa Científica e Técnica, e 6,8 para o Centro Geológico dos Estados Unidos. Diante da destruição, a solidariedade está presente em Marrakech, onde a Seleção Nacional de Futebol e centenas de outras pessoas formaram filas nos hospitais para doar sangue. A Cruz Vermelha Internacional afirmou que o país pode precisar de ajuda humanitária por meses ou anos. Além das perdas humanas e materiais, o terremoto também afetou o patrimônio arquitetônico do país. Na Medina do bairro antigo de Marrakech, os danos são impressionantes. As muralhas do século XII que circundam a cidade imperial, fundada no ano 1070 pela dinastia dos Almorávida, estão parcialmente desfiguradas. Um representante da Unesco afirmou que os danos são maiores do que se imaginava. Muito triste, né, acompanhar tudo que está acontecendo em Marrocos, né, no norte da África. A gente está acompanhando o desenrolar dessa tragédia no país, né, que tirou a vida aí de mais de 2.800 pessoas. De acordo com as autoridades marroquinas, além de todas essas mortes, pelo menos 2.500 pessoas ficaram feridas. Nós vamos conversar agora com uma brasileira, a advogada Rosi Monteiro Lourenço, já está na nossa tela. Ela estava na última sexta-feira passeando no Marrocos, vivenciou essa dor que foi esse terremoto. Muito boa tarde para você, Rosi. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Pauta Aberta. E eu gostaria de ouvir de você como é que foi, né, passar esse momento, como é que foram os momentos antes desse terremoto para você. Você estava acompanhada das suas irmãs, mas muita coisa aconteceu e tudo foi assustador por lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Foi uma experiência que eu não pretendia ter vivido na minha vida, né? Nós estávamos de férias, eu e minhas irmãs, realizando um sonho de viajar as 3 juntas. Nós nunca conseguíamos conciliar a agenda e felizmente nós conseguimos. E o Marrocos Marrakech foi um dos destinos que nós escolhemos. E sexta-feira era o nosso último dia lá, nós iríamos seguir viagem no sábado. E então, na sexta-feira, a gente acabou indo dormir um pouquinho mais cedo, e pouco antes das 11 horas da noite. E nós fomos acordadas com o tremor. Era um tremor, como eu expliquei para as pessoas, a sensação de andando num jipe numa estrada esburacada. É um tremor muito, muito, muito grande, e nós ficamos muito assustadas, muito desesperadas. Uma passou a confortar a outra, né? E no que nós abrimos a porta do nosso quarto, do quarto do hotel, nós nos deparamos com todos os hóspedes dentro do pátio, que lá a arquitetura é muito diferente, né? Nós estamos, inclusive, com imagens do terremoto na tela agora, Rosi. Você pode continuar, só estou destacando que enquanto você descreve, temos imagens ao vivo agora sobre o que aconteceu na última sexta-feira. Tá, ok. Então, nós percebemos que todos os demais hóspedes correram, muitos de pijama, de lingerie, correram para o centro do pátio do hotel que nós estávamos. Aí, conversamos, né, com os hóspedes, eles falaram, não, só pega o passaporte e corre para uma área
para uma área que não tenha muros, só faça isso, só faça isso. Aí eu falei, não, só o passaporte não vai nos adiantar, então vamos pegar passaporte, celular, dinheiro, porque bens materiais ficam, mas nós precisávamos ter identificação, comunicação e meios de sair de lá, né? Rosi, o que você ouvia das pessoas que estavam próximas a você, tanto marroquinos, né, pessoas locais, quanto turistas? O que você ouviu que chamou a sua atenção? Que não tinha acontecido isso. O que mais nos impressionou foram dos marroquinos, das pessoas de lá. Porque até então nós pensamos que eventualmente poderia ser algo corriqueiro, que não fosse tão grave. Mas quando nós vimos que os locais nunca tinham visto aquilo, nós ficamos mais assustados. E quando nós saímos do hotel, nós nos deparamos com o prédio ao lado desabado. Em cima tem uma imagem que tem um Golf prata que está sobre os escombros. Isso foi do lado do nosso hotel. Assustador. Então, assustador. Não como é que foi o outras palavras retorno? pra falar. Foi no mesmo horário ou vocês tiveram que esperar mais tempo? Desculpa, eu não entendi. Como é que foi o retorno? Vocês precisaram ficar muito mais horas lá para voltar, para conseguir embarcar para o voo para Lisboa, ou foi rapidinho que vocês conseguiram sair de lá? Então, aí nós voltamos para o hotel para pegar nossas malas, conseguimos pegar rapidamente para sair, conseguimos pegar um táxi, apesar do caos, estava um caos instalado, e nós chegamos no aeroporto, só que nós e todos os demais turistas tiveram a mesma ideia. Quando nós chegamos no aeroporto, o aeroporto estava fechado também, né, até por questões de segurança, e todas as pessoas tiveram que ficar esperando do lado de fora, deitado na grama, deitado sobre as malas. E aí, 4 horas da madrugada, o aeroporto abriu e as pessoas puderam entrar. Só que tinha muita gente. Tinha gente que tinha passagem, tinha gente que não tinha passagem. Enfim, era um mar de gente dentro daquele aeroporto. Rosi, nosso tempo já foi aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação. Tá, okay. Que bom que você já está de volta, que está tudo bem com você, com as suas irmãs também. E a gente continua daqui acompanhando, torcendo aí para que a situação, né, apesar de toda essa dor, de toda essa tragédia, se restabeleça o quanto antes no Marrocos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até mais, excelente tarde para você. Então tá aí, a gente continua acompanhando, né, ao longo dessa semana como vai ficar a situação no Marrocos após essa tragédia do terremoto na última sexta-feira. E a seleção brasileira, depois da ótima vitória sobre a Bolívia na última sexta, com casa cheia em Belém do Pará, já está em Lima, onde joga amanhã contra a seleção peruana, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa. Os resultados da primeira rodada: Brasil, Uruguai, a campeã mundial Argentina e Colômbia, que venceram, lideram com 3 pontos. O Brasil à frente pelo saldo de gols. Amanhã o jogaço contra a seleção peruana, jogo disputado em Lima, 11 horas da noite, horário do Brasil, às 9 horas, né, horário local. Uma inundação inusitada atingiu uma cidade no interior de Portugal neste fim de semana. Olha só. Ao invés de água, litros de vinho tinto tomaram conta das ruas de Anádia. A causa, o vazamento de uma destilaria local. De acordo com a empresa, 2 depósitos estouraram na manhã de domingo. Com o incidente, um verdadeiro rio de vinho formou-se nas ruas da cidade e durou o dia todo. Nem a empresa, nem prefeitura souberam dizer a quantidade de vinho que vazou, mas imagens compartilhadas pelos moradores nas redes sociais mostraram para o mundo as ruas tomadas pelo vinho. Em alguns pontos, até correntezas se formaram. Em nota, a prefeitura disse que ninguém ficou ferido, mas que ainda avalia os danos estruturais que causaram tanto prejuízo. Faltam um pouco mais de 100 dias para a chegada do Natal. Logo, logo as cidades já darão início às montagens das decorações. Neste ano, Maringá, que há 6 anos realiza a tradicional Maringá Encantada, maior programação natalina da região noroeste do Paraná, tem um motivo a mais para celebrar. O evento agora integra o calendário brasileiro de turismo. Desde 2017, a Maringá Encantada é um dos principais eventos turísticos da cidade de Maringá, na região noroeste do Paraná.
atraindo visitantes de vários municípios e até de outros estados. Com uma ampla programação que inclui cantata, autos de Natal e até show com artistas nacionais, o projeto, que cobre a cidade com as cores e luzes do Natal, aquece a economia no último mês do ano. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, no ano passado, 60% das pessoas que visitaram a cidade entre 18 de novembro e 15 de janeiro vieram pela Maringá Encantada. O turismo, ele é um setor econômico muito capilar, ou seja, muita gente, muitos setores ganham dinheiro com ele. Desde o pipoqueiro aqui na praça, que fatura mais ou menos R$1.000 por dia vendendo pipoca, algodão doce e tudo mais, até os donos de hotéis, restaurantes, shoppings, lojas, enfim, todo mundo ganha dinheiro com ele. Em 2023, o evento passa a fazer parte do calendário oficial do turismo brasileiro e, com isso, a cidade se torna uma opção para turistas de todo o país e do exterior. É um grande salto para o turismo maringaense. Nós fazemos parte do roteiro nacional do Natal no Brasil, né? Agora, a gente tem que entender o que isso significa. Por que nós chegamos a ter essa marca? Nós cumprimos requisitos que a Embratur pede para as cidades, né? Que não é só ser o maior Natal, o mais bonito, o mais encantado, não. Você precisa cumprir regras de sustentabilidade, de inclusão, né? Que são regras muito rigorosas que se cumprem no mundo inteiro, aliás. Em 2022, a administração municipal acredita que cerca de 2 milhões de pessoas visitaram os espaços da Maringá Encantada. Neste ano, com o reconhecimento da Embratur e fazendo parte do calendário nacional de turismo, a gestão espera um aumento de 25% no número de visitantes e promete surpreender o público com as decorações natalinas. A gente quer dar um exemplo de sustentabilidade. A gente utilizava o ferro nas nossas decorações, aqueles anjos, árvore de Natal, tudo era amarrado com ferro, né? Este ano a gente vai trazer um novo processo que é o bambu. O ferro, quando você extrai ele da natureza, ele consome oxigênio, ou seja, ele gera CO2, né? O bambu é o contrário, nós plantamos o bambu, ele gera oxigênio, ele consome CO2. Então são inovações, são inclusões e é uma sustentabilidade que a Maringá Encantada, a partir deste ano, vai inaugurar na nossa cidade. Maringá sempre pronta, né, para surpreender o país em várias ações, também com a preparação desse Natal, dessa festividade de Natal tão bonita, né? E agora trazendo mais recursos aí, mais adereços diferentes, né? Com a proposta também da sustentabilidade. Muito legal. Pauta Aberta desta segunda está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu espero você.